Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de setembro. Setembro eu consegui dar um gás nas leituras, li bastante, foram 10 livros, alguns deles foram mais rapidinhos, do que outros, então eu acho que isso acabou ajudando também, na quantidade. Mas mais do que tudo, foram excelentes leituras de um modo geral. O primeiro deles já tem vídeo resenha aqui no canal, e é A Vendedora de Livros, da Cynthia Swanson, que foi um livro, então, da tag Inéditos, eu acho que de maio ou de junho. De qualquer maneira, então, aqui a gente vai ter a história da Kitty Miller, que ela é sócia, dona, de uma loja de livros, vendedora de livros, e ela leva, então, a vida dela, de uma forma bastante tranquila, sendo dona ali da loja junto com a melhor amiga dela, no ano de 1962. E uma coisa que ela preza muito na vida dela é a liberdade que ela tem, por nunca ter se casado, nunca ter tido filhos e tudo mais, mesmo que ainda às vezes ela cogite como seria essa vida, então se ela tivesse feito essas escolhas. Paralelamente, a gente tem então a história da Catherine, que acontece em 1963 e é o oposto de tudo aquilo que a Kitty vive. Nessa outra realidade, ela é casada, ela tem filhos, ela não é mais dona ali daquela loja, então ela tomou rumos completamente diferentes na vida dela. E acontece que a Kitty, então ali de 1962, todos os dias vem sonhando com a vida da Catherine em 1963. E cada vez mais esses sonhos vão parecendo mais reais e ela vai ficar tentando entender, então, como isso tudo pode estar acontecendo. Eu gostei muito da leitura, principalmente por ela ser bastante tranquila, um daqueles livros bem leves, ele não tem muitos altos e baixos. Eu acho que, de certa forma, eu esperei um pouco mais de emoção da leitura nesse sentido. De qualquer maneira, foi uma leitura que me cativou bastante, que eu gostei, principalmente por esse cenário da década de 1960, quando a gente tá falando, da mulher começar a ter uma emancipação maior, indo pro mercado de trabalho, e ele vai trazer, então, um pouco dessas questões, dessa perspectiva, naquele momento. E eu gostei também muito de como a gente tem essa reflexão das escolhas aqui feitas pela protagonista. Minha outra leitura, então, foi uma mais polêmica, foi uma das que, infelizmente, acabou mais me decepcionando no mês, e foi o Tarde Demais, da Colleen Hoover. Já tem também vídeo resenha aqui no canal, que eu falei com bastante detalhe, do que eu achei da leitura, o que me incomodou, o que eu achei de um modo geral. Foi um daqueles livros que, na verdade, não dá vontade de parar de ler, porque ele tem aquele ritmo muito alucinante da Colleen Hoover, só que ao mesmo tempo ele é um livro extremamente pesado, então eu precisava parar de ler, porque eu não conseguia, ficar, enfim, tudo aquilo que acontecia. Aqui nessa história, a protagonista, ela tem um relacionamento, com um traficante, e ela está nesse relacionamento porque ela precisa estar, porque ela teme pela vida do irmão dela. E aí um dia ela vai conhecer o Carter, então, que na verdade ela vai acabar ficando muito decepcionada quando ela descobre que ele na verdade é mais um dos comparsas do namorado dela, só que aquilo que ela não sabe é que o Carter na verdade é um policial infiltrado. Pra você saber então mais o que eu achei do livro, o que foi que me desagradou nele, a maneira de como foi contado e tudo mais, corre pra assistir então a resenha, se você ainda não tiver feito isso. Minha outra leitura no mês é um que agora eu tô relendo em outubro pra faculdade, pra poder fazer trabalho, porque ele é um livro que ele é pequeno, mas ele é extremamente denso, e eu tô então fazendo essa releitura pra conseguir, pegar mais aspectos dele, entender melhor a leitura, enfim, poder fazer o trabalho em cima dele. E é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esse é um daqueles livros que a gente fica na dúvida se considera uma novela, se já considera um romance. Esse é o livro que inspirou, o filme Apocalipse Now. E aqui nessa história, então, a gente vai ter o relato do Marlowe, que é um britânico, então, que foi pra uma missão na selva africana, e conforme ele vai se embrenhando, conforme ele vai chegando nesse lugar completamente desconhecido e diferente pra ele, ele vai se deparando com verdadeiros horrores. O livro, na época, ele foi muito criticado. Até hoje existem polêmicas e visões, que falam da questão do racismo presente, nos termos empregados pelo autor. De qualquer maneira, esse é um livro que tem muito a se comentar, porque eu acho que a indefinição aqui é um sentido muito grande, na história, no sentido mesmo de que o próprio personagem não consegue entender aquilo que ele viu, então ele tem dificuldade em narrar aquilo, e a gente também fica na dúvida sobre
quais foram essas impressões dele. Enfim, é um livro extremamente bem escrito, muito bem construído, e eu acho que é por isso que ele acaba sendo então tão denso. Minha outra leitura então foram 100 Dicas para Amar o Seu Corpo Como Ele É, da Tati Machado, que foi o primeiro livro que eu li então na maratona que a gente realizou em setembro. E esse é um livro então de não ficção, no qual a Tati Machado, ela conta como ela passou a odiar o próprio corpo, então ela traz um relato pessoal bastante forte, e como então ela fez também para passar a amar o mesmo corpo. E aí ela coloca então 100 dicas, né, que foram coisas que ela foi tendo ali no dia a dia dela, é mais realmente assim um relato de amiga, uma experiência pessoal, coisas que ela foi aprendendo com ela mesma, e foi um livro que acabou me tocando muito, me mexendo muito, principalmente por essa proximidade que a gente tem na narrativa e por tudo aquilo que ela traz. Eu acho que é um livro que todo mundo pode tirar proveito dele, que faz a gente refletir em certos aspectos que a gente precisa refletir, e que também pra gente encontrar conforto nas coisas que também a gente vai precisar, né, no nosso dia a dia, principalmente em relação a essa coisa da autoaceitação, da autoimagem. Já minha outra leitura foi mais um livro delicinha, e foi o Mocassins e All Stars, da Clara Savelli, primeiro livro que a Clara Savelli escreveu. E aqui nesse livro a gente tem a história da Julie, que acabou de se mudar, né, de estado. Ela deixou pra trás, no último ano da escola, tudo aquilo que ela estava acostumada para poder então morar mais perto da avó, agora então que o pai dela faleceu. Ela e a mãe então estão tendo que lidar com essas mudanças, ainda, né, lidar com o luto. E quando ela vai chegar ali na nova escola, ela, garota diferente, ela vai ter então também que enfrentar todas as rixas que acontecem ali na escola, principalmente por essa questão de um julgar o outro, aquela coisa bem high school americana. E ela também vai conhecer um garoto que vai tirar ela do sério e que também não sai ali do pé dela. O livro, ele é super gostosinho, ele me relembrou muito minha adolescência, me fez voltar no tempo. Ele é bem estilo Mac Cabot, ele, como eu falei, ele é bem estilo high school americana, com todos aqueles clichês que a gente gosta de assistir nos filmes, da que a gente gosta, né, de ler nos livros. E é um daqueles livros, então, que conquista muito fácil, principalmente porque a gente se envolve demais com as personagens, com os dramas ali da adolescência. Então é realmente uma leitura muito gostosa da gente fazer. A minha outra leitura, então, foi em e-book, é o Todos Nós Vemos Estrelas, da Larissa Ciliani e do Léo Oliveira, e também foi uma leitura deliciosa. Aqui a gente vai ter um conto de Natal, então ele é um livro bem rapidinho, tem cerca mais ou menos de 100 páginas, e nele, então, a protagonista, ela, tudo que ela quer nesse Natal é ficar de boa no canto dela, lendo o livro dela, com o personagem favorito dela, né, das histórias de aventura, de fantasia. E a maior surpresa vai ser então quando ela talvez vai ter a oportunidade de estar mais perto, né, desse personagem do que ela havia suposto. E eu gostei muito do livro porque ele vai trazer então uma história de amizade muito bonita, vai também abordar de uma maneira, né, muito singela temas que são importantes, também vai falar da questão de autoaceitação, vai falar de relações familiares, e mais que tudo eu adorei ver então como os autores conseguiram, né, unir a fantasia com essa ficção que vai retratar o cotidiano adolescente, como vai trazer mensagens importantes por meio de uma leitura extremamente fluida, gostosa de ser feita, cheia de mensagens lindas, enfim, é daqueles livros que a gente termina de ler com o coração quentinho. E a outra leitura também foi um romance que me emocionou bastante, é o Pátria Chamada Amor, da Márcia Rubin, e aqui no caso a gente vai ter então a história do Cristiano, que tudo que ele mais quer é atingir a mais alta patente, né, do exército. Ele é um militar e para isso ele tem que levar uma vida extremamente regrada. Até que ele vai conhecer a Nina, que é uma jovem que vai viver uma realidade bem diferente da dele, que talvez vai trazer alguns problemas, né, nesse objetivo dele. E a vida e o relacionamento dos dois vai ser extremamente afetada, então, quando o Cristiano for chamado para cumprir uma missão de paz lá no Haiti. O que eu mais gostei do livro certamente foi a segunda parte da história, porque o livro é dividido então em duas partes. Nessa primeira parte, então, a gente tem toda a construção do relacionamento dos dois, todas as dificuldades, né, todos os conflitos ali entre eles, que vão ser primordiais pra gente entender, especialmente a segunda parte, as escolhas que eles fazem. E esse aqui é um livro principalmente pra gente falar sobre perdão, pra gente falar de erros e acertos. Eu gostei muito, né, da mensagem familiar que tem aqui, a mensagem de amor, que é como é colocada. É um daqueles livros também que a gente se envolve demais com os personagens e acaba se emocionando também ao final pela maneira, né, de como se dão as resoluções aqui. Também tem vídeo resenha aqui no canal de Histórias de um Coração Sombrio, então essa é uma antologia que vai reunir 13 diferentes contos, cada um deles também vai abordar gêneros de certa forma diferentes, então a gente tem alguns mais ligados ao terror, outros mais ligados ao sobrenatural, à ficção científica, ao suspense, tem alguns aqui de um teor mais político, mas o que realmente reúne todos é essa sensação do sombrio, de uma ironia perversa que vai permear então os contos. São histórias rápidas, né, mas que elas vão ter então essas reviravoltas que vão ser bastante irônicas, bastante perversas, bastante sombrias. Outro livro que eu me apaixonei, que eu também fiz vídeo
resenha aqui no canal, é o Aqui é o Melhor Lugar, da Cecília Ahern. Aqui no caso a protagonista, ela é obcecada, né, por buscar coisas que foram perdidas ao longo da vida, coisas que simplesmente desapareceram. Essa obsessão começou quando ela ainda era criança e uma amiga ali dela da escola desapareceu, nunca mais ninguém teve notícia dela e enfim, ela não consegue, né, lidar com essa sensação de não saber pra onde as coisas foram, não saber o que aconteceu com elas. E o livro começa com ela em um lugar chamado Aqui, que ela não sabe se esse lugar existe, onde ela está, o que está acontecendo. A única coisa então é que ela vai perceber é que esse lugar vai reunir todas as coisas que ela perdeu ao longo da vida. Paralelamente, a gente vai ter a história de um cliente dela, porque ela trabalha, né, numa agência buscando pessoas desaparecidas, e esse cliente, então, indo em busca dela, tentando encontrá-la, porque ele acredita que apenas encontrando é que ele vai conseguir, então, resolver o caso do irmão dele que está desaparecido. O que eu mais gostei desse livro foi a narrativa poética da Cecília Ahern. Ela tem uma narrativa, é uma escrita que na verdade é simples, mas é que é trabalhada de uma maneira muito literária. Ela tem um trabalho muito bonito nesse sentido, as construções, as ideias que ela traz aqui são ideias muito bonitas, e foi também um livro que me fez refletir então sobre as nossas buscas pessoais, a maneira de como a gente lida com elas, com essas inquietações e de como essas buscas sempre vão fazer com que a gente encontre algum lugar, com que a gente se encontre de alguma maneira. Então, enfim, foi um livro que trouxe muitas mensagens e que mexeu bastante comigo. Pra finalizar, o último livro que eu li no mês foi o Menina Boa, Menina Má, que me surpreendeu extremamente, especialmente pela maneira de como a história foi construída. Aqui no caso a protagonista, ela é filha de uma serial killer e ela delatou a própria mãe. Desde então a mãe dela está presa e ela vive com uma nova família, né? Ela foi abrigada por essa família, tem um novo nome e agora ela está sendo preparada para enfrentar a mãe dela no tribunal. A grande questão é que, além dos conflitos que ela vai ter ali nessa própria família, porque a menina, né, a filha, né, dos novos pais adotivos não aceita, né, a presença dela, ela tem que lidar com os próprios conflitos internos, porque ela teme muito a relação que ela tem com a mãe, a relação conflituosa de eu amo e odeio a minha mãe, será que eu sou ou não parecida com a minha mãe? E você entra também nesse jogo psicológico de não saber se a personagem aqui é uma menina boa ou é uma menina má. O que eu achei mais incrível do livro é que, assim, ele tem uma narrativa que faz com que a gente entre muito rápido na história, é uma narrativa que ela se liga muito à mentalidade da personagem, então ela tem essa construção que é muito psicológica, que varia muito de acordo, né, com os pensamentos da protagonista. E embora eu acho que a história ela não seja assim tão surpreendente no sentido de que tem acontecimentos mais ao final e tal que vão mais ou menos, né, de acordo com aquilo que você tá lendo, ainda assim o livro ele tem muitas reviravoltas, tem momentos em que você fica assim sem, né, tá esperando aquilo que aconteceu, mas acho que o que eu mais gostei foi realmente da forma de como a autora construiu toda a temática aqui. O tema central do livro é essa bondade versus maldade, e isso tá presente não só na protagonista, mas em todos os personagens, tanto que o título original é Good Me, Bad Me, que seria um eu bom e eu mal, que acaba sendo muito mais amplo, né, do que o Menina Boa, Menina Má, que dá a sensação de se restringir apenas à protagonista. E na verdade a gente vai ver esse embate o livro inteiro de diversas formas, né, então seja através dos adolescentes que estão ali fazendo perversidade, seja de um profissional que tá ali dando o melhor de si naquilo que ele tá fazendo, mas talvez deixando alguns outros aspectos de lado, e inclusive essa coisa, né, do bom e mal até mesmo passa pra gente como leitor, por conta de alguns acontecimentos que tem aqui que fazem a gente questionar, né, o que a gente achou daquilo, se aquilo foi bom ou mal e o que aquilo diz da gente. Então eu gostei muito, né, dessa dualidade de bom e mal que tá presente em todos os aspectos do livro. Eu achei realmente incrível como a autora construiu isso, muito mais, né, do que a história em si. Conta pra mim o que você leu ao longo do mês de setembro, o que você achou das minhas leituras, quero saber aqui nos comentários. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.